Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque é o último vídeo que eu vou oficialmente abordar aqui sobre o programa de au pair. E é um vídeo muito importante porque eu pretendo contar um pouco mais a fundo sobre a minha experiência e assim, a parte que não é tão legal do programa de au pair. Preciso dizer pra vocês que hoje, sem dúvida, é o dia mais quente desde que eu cheguei nessa cidade e eu tô assim, derretendo, já tô aqui com a minha água, então volta e meia eu vou ter que estar tomando, tá? Porque, ó, tá muito quente. E primeiramente, eu só queria, antes de começar esse vídeo, fazer uma introduçãozinha aqui, de dizer algumas coisas pra vocês. Nesses últimos dias não tem sido muito fácil algumas coisas que têm acontecido aqui dentro, assim, principalmente. São coisas que acontecem externamente, mas que afetam, né, internamente. E eu tenho andado super pra baixo. E ontem eu tava super pra baixo, né, e eu recebi uma mensagem que é da Noeli, que é uma mulher que mora aqui na minha cidade, tá? E eu conheci ela principalmente quando eu ia na missa com a minha avó, antes mesmo do au pair. Ela sempre assiste os meus vídeos e ela sempre comenta aqui embaixo e tudo mais. E ontem eu tava super pra baixo e ela me mandou uma mensagem e, tipo assim, sendo super legal comigo e dizendo que eu era uma pessoa especial e tudo mais. E aquilo me deixou tão feliz, tipo assim, sabe? Tipo, às vezes as pessoas ficam falando mal de mim e tal, justamente por fazer esses vídeos. E esse falar mal vem de pessoas que a gente gostaria muito que apoiassem e não apontassem o dedo pra gente. Mas aí eu recebo essas mensagens assim de vocês muitas vezes e eu fico... Não tô fazendo mal pra ninguém de estar aqui, sabe? Mesmo que muita gente não ache que seja importante, que seja uma bobagem, que seja isso, que seja aquilo, eu não tô fazendo mal pra ninguém, é uma maneira de eu me expressar e tudo mais. Eu fico muito chateada porque o que eu tô fazendo não prejudica ninguém. Mas enfim, gente, a vida é isso. Eu só queria dizer que às vezes eu tô bem pra baixo e quando eu recebo uma mensagem assim, eu vejo que bom que eu tô aqui, que bom que eu me expresso, que bom que eu encontrei uma maneira saudável de expor a minha opinião e ter essa troca com as pessoas, né? Eu acho que às vezes a gente tem julgado bastante a internet, mas cada vez estar aqui na internet é uma maneira mais segura de se expressar e dizer o que sente, porque muitas vezes quando a gente expõe os nossos sentimentos, o nosso pensamento para as pessoas que a gente conhece e que estão ao redor da gente, a gente é massacrado e criticado. Só queria dizer muito obrigada por quem assiste, às vezes pode parecer bobagem, mas para mim é muito importante. Eu encontrei aqui como se fosse uma terapia mesmo. Quem me conhece sabe que eu passei por momentos muito difíceis, assim, psicologicamente, emocionalmente, dado a todo um histórico de coisas que aconteceram comigo e tá aqui e ter encontrado essa forma saudável e que não prejudica ninguém é muito importante pra mim, eu fico muito feliz, eu só queria dar. Então assim, eu fiz até um roteirinho hoje, tá? Coisa que eu não faço nunca praticamente, porque eu queria deixar algumas coisas bem pontuadas aqui e expressar um pouco a verdade sobre o programa de au pair. E eu quero primeiramente frisar, assim, antes de tudo, que a minha experiência foi uma experiência que deu certo, tá bem? Eu tive vários benefícios, a família que eu tava era uma família maravilhosa, só que assim, o programa de au pair é complicado. E eu tô aqui pra expor pra vocês um pouco a fundo da minha experiência e aí vocês tirem as conclusões de vocês. Então assim, primeiramente, eu tinha tudo, tá? Eu tinha carro, com gasolina paga, eu tinha cartão de crédito, porque eu podia ir no mercado comprar o que eu quisesse. Nunca houve miseração de comida ou críticas em relação ao que eu comia, o que eu não comia. Nunca houve nada disso. Nunca houve um desentendimento entre mim e minha host family, tá bem? Eu ganhava um pouquinho mais do que o mínimo e isso nem partiu de mim, partiu deles. Então, assim, várias coisas benefícios e tudo que normalmente as meninas buscam, eu tinha. Era uma só criança que ia pra aula, então eu tinha um break bem grande, eu não trabalhava todos os finais de semana, era esporadicamente. Era legal? Não era.
mas assim, não era o fim do mundo, tá? Eles nunca se aproveitaram de mim, eles nem date night tinham, não tinha nada disso. Então, realmente, eu trabalhava menos do que a maioria das meninas e eu tinha esse monte de benefícios. E isso não significa que o meu programa foi perfeito, que foi tudo maravilhoso e que eu não tive problemas. Inclusive, quem me segue lá no Instagram sabe que eu passava reclamando. E até eu acho que é engraçado, reclamava entre aspas e ainda reclamo muitas vezes de coisas que não é pra reclamar, mas eu acho que faz parte um pouco da parte de mim que eu tenho que mudar, que é reclamar menos. Então assim, eu tava sempre lá no Instagram reclamando de uma coisa ou de outra, mas nada grave, nada que tipo assim fizesse a minha vida ser horrível e sabe? Tanto é que eu posso dizer que durante o meu ano de au pair, eu me curei, tá? Eu me curei de muitas coisas que estavam aqui dentro, foi maravilhoso pra mim, mentalmente falando, em relação a algumas coisas, principalmente o primeiro ano, tá? O primeiro ano é mais tranquilo, a gente tá naquele gás, e eu acho muito importante a gente tá nesse gás, porque faz com que aquela animação faz com que a gente passe mais tranquilamente nas dificuldades do início do au pair, que aí ia trazer documento, ia trazer driver license, e sabe, adaptar com as crianças. Então é importante sim essa animação e essa euforia do início, de tipo, ai meu Deus, vai dar tudo certo. E aí, conforme você vai se adaptando e tudo vai ficando mais natural pra você, a sua animação ela vai caindo e aí tipo, tá bem, já não é tão legal. Então eu acho que super importante esse balanço de no início a gente tá super animado pra dar conta do recado e depois a animação vai caindo, mas ao mesmo tempo a adaptação tá ok, não tem mais muitos dramas, sabe? Não tem mais muito o que ser resolvido. É só seguir ali a rotina, uma rotina que tu já tá acostumado e tudo mais. Então eu acho isso muito importante. O meu primeiro ano foi tranquilíssimo. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu pensava, será que é só isso? Porque eu sentia que eu não fazia o suficiente. Eu sentia que eu tinha muito tempo livre, sabe? E aí, com o tempo, você vai criando a sua rotina. Depois eu tinha que estudar, eu tinha que não sei o quê. Então, esse tempo acaba sendo preenchido. Mas no início eu ficava assim... tem alguma coisa errada. Porque as meninas falavam tanto, e eu não achava que era isso. Então, no início, eu tinha um break ali das 9 da manhã às 4 da tarde. Porque o menino que eu cuidava, ele saía da aula às 4 da tarde. Mas pro meio do meu primeiro ano, ele trocou de escola, então eu acabava buscando ele às 3 da tarde. Então aí diminuiu uma horinha do meu intervalo, que depois no final do au pair eu tava assim, meu Deus, essa uma hora faz muita diferença. E realmente, gente, olha, não é fácil. Então assim, vamos partir do princípio que tudo deu certo, que tá tudo maravilhoso. Não tem problemas com a família, se adaptou com a família, se adaptou com a rotina, se adaptou com o país, já resolveu todos os problemas que tinham que resolver. Por que que é tão difícil? Gente, são muitas coisas que a soma dessas coisas faz com que a gente fique estressada, que a gente fique cheia, sabe? Que por mais que possa ser pequeno. Pensa, a família tem a casa deles, a rotina deles, a cultura deles, o método de ensino deles, o método de educação deles, o método que eles agem com o filho deles, inseridos numa cultura que é a deles, que é diferente da nossa, tá? A gente tá lá e a gente, querendo ou não, por mais parte da família que a gente seja, a gente é o item, né, assim, instável. Porque eles mudam de au pair, então sai eu, entra outra, vai sair a outra, vai entrar outra ainda. Então a única peça variável ali é a au pair. A gente não pode achar, por mais que a gente more ali, que a casa é da gente, que a gente pode fazer regra, que a gente pode se incomodar com as coisas. Então tinha muita coisa da convivência mesmo, que eu me incomodava muito. E eu ficava assim, meu Deus do céu, como é possível alguém viver assim? Meu Deus do céu, como é possível isso? Meu Deus do céu, como é possível não ver aquilo? Meu Deus do céu, que eu não concordava e que eu pensava, eu jamais teria uma vida assim. Porém, eu tinha que aceitar, eu tinha que engolir aquilo, porque não era minha casa, não eram as minhas regras, eu estava ali para trabalhar e eu sempre tive isso muito claro em mente. E eu acho que até por isso que eu não surtei de vez assim, porque não era a minha casa, não eram as minhas regras
Então, assim, a convivência, seja com qualquer pessoa, pensa, a convivência com as pessoas da nossa família, que a gente pode dizer, poxa, não faz isso, poxa, tu não tá vendo aquilo, nada a ver com o que tu tá fazendo, que a gente pode comunicar esse tipo de coisa, já é difícil. Então imagina uma convivência onde a gente vai ver muita coisa que tu vê que claramente tá errado, segundo a minha ideia de certo e errado, e tu não poder mudar, tu não poder dizer nada, sabe? Isso é a parte da convivência. Aí entra a parte cultural. A gente começa a pensar, nossa, mas será que isso é cultura? Mas isso não pode ser cultura, porque é muito absurdo pra ser cultura, sabe? Nossa, mas por que deixou o prato ali e não bota na pia? Mas por que? Eu ficava o tempo inteiro assim, tipo, como é que consegue? Por que não se dá conta, sabe? Esse negócio que também é da convivência, mas acho que entra um pouco da cultura que, tipo, muitas vezes pra eles tá tudo bem tá bagunçado, tá tudo bem tá sujo. E pra gente, a gente fica assim, eu não quero viver num ambiente assim, um ambiente bagunçado, um ambiente sujo, é um ambiente pesado pra mim, é um ambiente que eu não consigo relaxar, eu não consigo me sentir, assim, confortável, aconchegante em casa, né? E pra eles estava tudo bem, e eu não podia dizer nada. E eu tinha que conviver ali, eu tava morando ali, não era o ambiente que eu gostaria muitas vezes de morar, e eu tinha que morar ali, e era isso, entendeu? Aí muitas vezes até o meu quarto tinha um problema que eu queria organizar, mas eu não tinha espaço pra colocar as coisas. Então muitas vezes nem o meu quarto era o meu lugar de paz, assim, sabe? Por culpa minha também, porque eu tinha muita coisa e eu não tinha onde colocar as minhas malas. Então as minhas malas, se vocês verem os vídeos aí, elas estavam sempre atiradas pelo quarto, num cantinho, mas elas fazem volume. Eu tô vendo elas ali, pra mim, o meu cérebro entendia como uma bagunça. Então isso me deixava muito estressada, essa falta de organização, essa falta, sabe, de cada coisa ter seu lugar. E pra eles era comum. E, gente, não é só a minha experiência, né? Se vocês forem ver, assim, várias meninas comentam sobre isso. Então, talvez seja da cultura. Aí a gente pensa, nossa, mas que cultura que consegue viver assim? Mas eles conseguem. E muitas vezes as casas são lindas, maravilhosas. São casas de milhões de dólares. São casas, assim... Mas não existe o fator muito importante, que é o fator lar, sabe? O fator aconchego, o fator chegar em casa e ter aquele ambiente de relaxamento. Relaxamento no sentido de relaxar, não no sentido de, tipo, ser relaxado. Porque isso até que era. Aí, tudo isso é um acúmulo, que no primeiro ano, né, a curva tá indo assim. E aí no segundo ano, a curva já tá indo, né, em decadência. Então, tipo assim, no início tá tudo ok, então a gente supera, mas pro final tu já tá assim, poxa, não dá. Outro ponto que é complicado no au pair, e que nem eu falei, numa situação que deu tudo certo, que foi a minha, que eu me dou muito bem com a minha host family, a gente realmente nunca teve nenhuma treta, nenhuma polêmica, nada. Realmente, assim, tudo ótimo, mas são fatores que me incomodavam. Muitas vezes eu não concordava com a educação, tipo, que eles estavam dando pro menino. E quando eu falo educação, eu digo assim, a maneira como levar a rotina e o dia a dia, sabe? Um dos fatores, por exemplo, o menino dormia muito tarde. E eu ficava assim, nossa, uma criança da idade dele não pode dormir essa hora. E ao mesmo tempo eu entendia que era a rotina deles, mas assim, durante muito tempo, pra mim, foi um sacrifício fazer ele acordar pra ir pra aula. Principalmente na época ali que ele tava se adaptando comigo. Foi muito difícil, gente, eu sofri muito. Eu lembro que antes de acordar ele, eu rezava, eu digo assim, pelo amor de Deus, Deusinho, me ajuda, porque eu preciso que o Senhor me ajude e me dê força, sabe? Que essa criança não reclame, que essa criança acorde feliz, acorde bem, porque pra mim era horrível. Ele gritava, ele me chutava, ele não queria que eu, sabe, vim comigo de jeito nenhum. Então no início era muito complicado. E aí o fato de ter essa rotina, que pra mim era uma rotina que uma criança jamais poderia ter, me deixava muito incomodada. E até aí tudo bem, porque eu não poderia, né, dizer o que é certo, o que é errado. Mas algo que atrapalhava bastante o meu trabalho era o fato de não existir uma maneira, uma consequência para os atos da criança. Então ele não tinha nem assim o cantinho da disciplina, sabe? Que deixa a criança sentadinha ali para pensar no que fez ou qualquer coisa assim.
não tinha nada que a gente pudesse usar como um método de, você fez uma coisa errada e agora isso vai acontecer. É uma consequência dos atos, não existia. Então, pra mim era bem difícil durante um tempo, assim, né? Durante o tempo que eu tava lá, principalmente quando ele começou a ficar maiorzinho e tudo mais, eu não ter como fazer com que, sabe, existe essa troca, assim, não tá se comportando, então vai ter que ir lá pro quarto pensar, sei lá, não existia. Então, principalmente ali no meu segundo ano, foi um fator bem complicado, porque quando existiu birra, quando existiu essa falta de comportamento, eu não tinha como, eu nem gosto de usar a palavra punir, porque não é punir, mas eu não tinha ali uma moeda de troca pra dizer, isso que tu tá fazendo não é legal, então, né, a consequência de não tá sendo legal, de tá falando isso, de tá fazendo aquilo, é isso. Não existia essa troca, essa moeda de troca, sabe? Então, pra mim foi algo que também pesou muito, principalmente no meu segundo ano, que eu acredito que seja também referente à idade dele, que daí ele passou de 4 para 5 anos, que é assim uma idade já que eles começam a desafiar a gente mesmo, né? Então, foi uma das coisas que acabou pesando e fazia um pouquinho mais estressante o meu trabalho. Isso, outro ponto que era complicado na minha experiência era a comunicação. E quando eu falo comunicação, não é a questão do inglês, tá? É a comunicação de ser humanos mesmo. Tipo assim, eles me diziam uma coisa, mas depois não falavam mais, eu não sabia se era, não sabia se não era. Muitas vezes, aí entra uma coisa que me estressava muito. Questão do meu schedule, eu não sabia se eu tava off, eu não sabia se eu ia ficar. Eu começava a trabalhar, e eu vou dar uma situação pra vocês que eu fiquei, tipo assim, que já foi bem no finalzinho ali do meu segundo ano, que eu fiquei muito braba. E a gente já tá estressado e entra num nível, assim, de chorar. Quem também me acompanha lá no Instagram já viu eu chorando, sabe? Porque eu fiquei muito brava. Foi um dia que ele não tinha aula, tá? E vinha de muitos dias sem aula. Agora eu não lembro até se não foi no recesso ali de final de ano. Já vinha muitos dias sem aula, então eu tava trabalhando full time, eu tava trabalhando o dia inteiro. E aí entra o ponto. Eu nunca sabia o horário que eu ia ficar off e nem o horário que eu começava. Então, assim, eu acordava antes do menino acordar, porque eu não sabia que horas ele ia acordar e eu não sabia que horas começava o meu turno. Então eu acordava antes dele e ficava lá esperando ele acordar. Quando ele acordava, começava a rotina, e nisso já sabia como funcionava, porque já tava lá há muito tempo, mas eu nunca sabia quando eu ia terminar. E aí, teve um dia específico que eu tava falando com o Ryan, e o Ryan, ali naquele tempo do recesso de final de ano, ele não tava trabalhando. Então, sabendo que eu tava vindo pro Brasil, aquela coisa toda, eu queria passar o máximo de tempo que eu conseguisse com ele. Então, o que aconteceu? Eu disse assim pro Ryan, eu não sei que horas eu vou ficar off, mas se eu ficar off antes das 7, eu vou aí, eu vou na casa dele, né? Falei pra ele, ok. Nisso era 4h45 e, tipo assim, ninguém tinha me dito nada que horas eu ia ficar off e tudo mais. E normalmente, num dia normal que ele tinha aula, eu parava de trabalhar pelas 7 da noite, né? Que era o horário também que ele começava a assistir vídeo, então não tinha muito mais o que fazer mesmo. Chegou umas 4h45, eu disse assim, olha, eu não sei se eu vou ficar off antes das 7, porque, tipo, ninguém me falou nada. E nisso, ok, o Ryan só falou, ok, beleza. Quando deu 5 e pouquinho, um deles desceu, né, e disse, agora tu pode, né, tá livre, pode fazer o que tu quiser. Nisso, eu peguei minhas coisas, entrei no carro e eu disse assim, estou indo para aí. Liguei pro Ryan. Aí ele falou, indo aonde? Eu falei, pra tua casa, né, tipo, tô off agora. Ele falou assim, mas agora eu já combinei, tu falou que tu ia trabalhar até às 7, que tu não ia vir, então eu já combinei de fazer outra coisa com um dos meus amigos, não sei o quê. Aí aquilo eu fiquei assim, nossa, me subiu uma coisa, sabe? Não fiquei com raiva do Ryan, sabe? Eu fiquei com raiva da situação de nunca me dizerem que horas eu ia estar off pra fazer os meus planos. Então isso foi uma coisa que durante os meus 2 anos foi
bem pesado. Eu não sabia se eu tava off, se eu não tava. Muitas vezes eles estavam os dois em casa e eu ficava tipo assim, não queria pedir, tipo assim, eu tô off pra não parecer que eu tô desesperada pra ficar off. Mesmo que todo mundo saiba que as au pairs estão sempre desesperadas pra ficar off. Então eu ficava naquela, não sei. Aí às vezes chegava um ponto que eu dizia assim, eu tenho que sair, tudo bem? Aí eles diziam, tudo bem. Mas eles não existia essa comunicação. Principalmente em questão de horário, não existia comunicação, sabe? Essa comunicação me fez muita falta. Inclusive, quando a nova au pair veio, e a gente conversou, e ela falou, eu acho que eu vou pedir meu schedule. Eu falei, pede, é importante pra te saber os teus horários certinhos. Isso não significa que a gente não vai ser flexível, sabe? Mas é importante pra gente fazer os nossos planos. E muitas vezes eu não consegui fazer planos por causa disso. Lembrando, nunca tive problema nenhum, tá? São coisas que com a convivência e com o dia a dia e sempre acontecendo muitas vezes a mesma coisa na qual tu não concorda, faz com que fique pesado. Luísa, mas por que não falou? Erro meu, deveria ter falado, tá? Erro meu, eu sou uma pessoa muito travada, sou uma pessoa que não sei muito, sabe? E me dou muito ali pro trabalho, tanto é que nesses 2 anos eu não tirei as minhas 4 semanas de férias, né? 2 semanas por ano, eu não tirei todos os meus dias off, justamente por isso, porque eu sentia que eu não queria atrapalhar ali a rotina deles, e eu pensava, quem é que vai fazer, sabe? E no último dia, numa das vezes que eu tirei férias, foi um dia que eles esqueceram o menino na aula e o menino ficou até mais tarde. Então, tipo assim, não é pra ser problema meu, não é que eu não tinha que me preocupar com isso, mas eu acabava me preocupando por saber que não existia, assim, quem me substituísse, digamos assim, naquele momento. Até por não existir família perto, nem amigos que pudessem fazer, eu ficava, tipo, nessa de não tem quem faça, então eu vou acabar fazendo. Gente, não tô aconselhando, tá? Eu tô dizendo que eu fui errada, tá? Eu fui errada. Eu devia ter falado mais o que eu tava pensando, eu devia ter expondo mais a minha opinião, os meus direitos, inclusive. Mas eu fiquei praticamente esses 2 anos sem tirar, assim, férias, sabe? Porque eu também não, mas eu não reclamei e também não acho assim que foi super injusto. Eu acho que foi culpa minha, e 2, durante o ano eles tiraram inclusive mais de 2 semanas de viagem, assim, e eu tava em casa de folga. Poderia ter marcado uma viagem, até poderia, mas eu tô dizendo de minhas férias, de dizer, eu quero esses dias pra fazer tal coisa, não tirei, e muitas vezes acabei dizendo não pras minhas amigas, pra não incomodar ali na rotina da família. Então foi um erro meu e eu assumo, mas que pesou no meu mental, sabe? Quando foi chegando no final do au pair, que eu tava muito cansada e eu precisava de uma folga. E assim, gente, outro ponto, tá? Quando vocês forem escolher uma família, é muito importante pensar como é que vai ser o verão e o recesso de inverno, porque as crianças nunca têm aula lá, tá? Se vocês acham que o Brasil é um país que nunca tem aula, é porque vocês não conhecem os Estados Unidos. Qualquer motivo é motivo pra não ter aula. Então vocês lembram que eu disse que o meu menino trocou de escola? E quando ele trocou de escola, ele começou a ficar doente muito mais frequentemente. Então assim, ele ficava doente, não ia pra aula. Então eu trabalhava full time. Recesso de final de ano, não tem aula. Durante 1 semana e meia eu trabalhava full time. Verão, por mais que ele fosse pro camp, tinha semanas que não tinha camp, então era semanas que eu tinha que ficar o dia inteiro com ele. Spring break, só um adendo aí pra vocês, no caso do Spring break eles viajaram, eu não precisei trabalhar, mas as crianças têm Spring break. Até feriado judeu é feriado no colégio, então tem muitos dias que vocês vão precisar trabalhar full time, e é muito importante vocês discutirem isso com a família, tá? Porque às vezes 2, 3, 4 crianças fica pesado e não é fácil. E agora chegando mais ao fato do final do 2º ano, a gente já tá cansada, a gente já sabe qual vai ser a próxima fase do jogo, e isso faz com que a gente queira passar de fase de uma vez, sabe? Tipo assim, ali já deu o que tinha que dar, eu já sei que aqui vai acabar e eu vou ter que fazer tal coisa, então a gente começa a querer acelerar o tempo, porque ali já não vai render mais nada, sabe? Ali já não vai mudar o curso das coisas, tipo, se acabar agora ou acabar daqui a 1 mês, não ia mudar muito o curso das coisas, então a gente começa a ficar super cansada. Qualquer motivo é motivo de estresse e irritação.
principalmente nesse último mês, eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada comigo, tá? Eu tinha uma dor e eu comentava muito lá no Instagram. Eu tinha uma dor que começava aqui, subia pra cabeça e me endurecia todo o pescoço. E era uma dor insuportável e eu acordava todos os dias com aquela dor. Comentei lá no Instagram e alguém me disse assim: Luísa, pode ser bruxismo. E tá, dito e feito, cheguei aqui no Brasil agora, fui no dentista e eu tenho bruxismo. O que é o bruxismo, né? É quando a gente aperta ou range os dentes, principalmente à noite, que causa dor de cabeça, muitas vezes acho que pode inflamar o músculo também, né? De apertar, pode ter desgaste dos dentes, enfim, bruxismo pode causar uma série de outras coisas também. É um transtorno que não tem cura, então eu vou ter que usar a placa de bruxismo pro resto da minha vida. Acho que existe sim uma predisposição genética, então assim, pode ser que eu já tenha essa predisposição e isso faça com que foi mais fácil desenvolver. Mas eu posso dizer que eu acho que eu desenvolvi sim, com 100% de certeza, durante o au pair. Eu comecei a ter episódios de insônia, não dormia mais, sabe? Tava muito estressada, porque a gente sem dormir fica muito irritada durante o dia. Comecei a ter muitas dores de cabeça, então desenvolvi aí o transtorno do bruxismo e eu aparentemente, né, vou ter que conviver com isso pro resto da minha vida. Então eu tenho certeza que desenvolver isso foi em questão do pico de estresse, sabe? Muito importante frisar que era picos de estresse, tá? Eu tava super estressada, mas eu não estava em um quadro depressivo, tá? Eu tava muito estressada, eu tava muito irritada, queria acabar com aquela situação ali de uma vez, mas eu não estava depressiva, que isso é bem diferente, porque antes de ir pra lá, eu tava num estágio, assim, depressivo. Então, eu consigo ver que é muito diferente, assim, os quadros em que me encontrei, as situações, sabe? Estar depressiva foi bem diferente de estar nessa situação de estresse e irritabilidade, que agora eu tô bem tranquila aqui, apesar de alguns problemas que todo mundo tem, a vida não é um morango, mas desenvolvi bruxismo, então agora tenho que cuidar muito dos meus dentes. Ela falou que já tá, né, aqui gastando, já tem um dente que meio que lascou. Enfim, gente, assim, é só babado. Então é isso, gente. O vídeo ficou super longo, falei. Eu espero que vocês tenham entendido que apesar da minha experiência ter sido uma experiência super positiva, Luísa iria de novo? Sim! Luísa, se tivesse que trabalhar mais uma semana naquela situação, tu iria trabalhar ou não? Não! Se eu pudesse escolher que não. Mas assim, foi maravilhoso, eu não me arrependo em nenhum momento de ter ido. Era o caminho que eu tinha que tomar. Eu agradeço muito a Deus que tudo deu certo, que eu nunca tive nenhum problema, sabe? Nada grave. Entreguei a criança viva, tá? Depois de 2 anos. Deu tudo certo, eles são pessoas maravilhosas, então eu tive essa oportunidade de estar trabalhando com pessoas que realmente me valorizavam. Eu acho que eles realmente me valorizavam, eu acho que eles gostam de mim, eu gosto muito deles também. Então, assim, é convivência, é complicado, é diferença cultural e é o fato da gente estar com quase 30 anos de idade morando numa casa que não é da gente. Então chega um ponto da vida que a gente quer ter um cantinho da gente. Que eu queria ir numa loja, comprar uma almofada e saber que aquela almofada vai pra minha casa. Eu pensava o tempo inteiro, nossa, eu não vou comprar isso? Porque eu tô indo pro Brasil, não faz sentido nenhum, sabe? Não ia nem ter como carregar. Então isso já tava me incomodando. Eu tava sentindo a necessidade de ser uma mulher adulta, vivendo a minha vida, sabe? Fazendo as coisas que eu quero. Enfim, era o ponto ali da idade mesmo, sabe? Era o curso das coisas que eu queria que tomasse. Era o natural, acho que era natural. Então sim, eu recomendo o au pair. Na situação que eu fui, eu recomendo. Na situação que muitas meninas vão com famílias absurdas, assim, não recomendo. Na situação que eu fui, eu recomendo, deu tudo certo, alcancei meus objetivos, juntei dinheiro, fiz amizades, conheci o amor da minha vida. Então, tipo assim, saldos positivos, sim, do au pair. Que é fácil? Não. A convivência é pesadíssima. E aí fica a seu critério se vale a pena ir ou não.
tá bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o au pair, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer coisa, pode deixar aqui, pode me deixar lá no Instagram. É o último vídeo que eu vou falar sobre o au pair, mas o au pair faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte da minha história aqui. Então, assim, não tem problema nenhum em perguntar, não é algo que eu, ai, nossa, vou evitar falar. Mas agora eu não quero mais fazer vídeos falando sobre isso e sempre puxando esse gancho, tá bem? Muito obrigada por assistir esse vídeo gigante, tá? Muito obrigada por estar aqui. Agradeço muito, 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 muito o apoio de vocês. E o apoio da minha mãezinha. Minha mãezinha é maravilhosa, gente. Se vocês pudessem conhecer ela, ela é uma pessoa maravilhosa. Minha avózinha também. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo do canal.